Pega a sua Bíblia comigo, porque o texto que eu vou ler é um pouco extenso, não está no telão, pelo menos boa parte dele não está. E o tema que vamos começar esta noite é o tema Jesus, o Cordeiro de Deus. Diga assim comigo, Jesus, o Cordeiro de Deus. Então abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1. E vamos ler do versículo 1 em diante. Vamos ler do versículo 1 em diante. Vamos chegar até o 29. João 1, versículo 1 em diante. Vai dizer assim a palavra de Deus, na versão NVI. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem, enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Então observe aqui o apóstolo João está falando sobre Jesus Cristo, que estava no princípio com Deus, e no versículo 4, versículo 5 em diante, 7 em diante, vai dizer que então aparece João Batista, que não é o Cristo, ele não é a luz. Versículo 8, vai dizer, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, sobre João Batista. Versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, Jesus, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, vai dizer João, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama. Agora o apóstolo João fala sobre o discurso de João Batista aos fariseus no versículo 15. Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, diz João Batista, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, a saber, Jesus, o tornou conhecido. 19. Este então foi o testemunho de João Batista, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Até aqui por enquanto. Olhe para mim. João narra a história de quem é Jesus. Ele que veio, o verbo se fez carne, habitou entre nós, o verbo vivo. Depois João começa a falar sobre João Batista, que antecede Cristo, que dá testemunho, mas ele não é a luz, ele não é o Cristo viria após ele. Isso se dá durante uma conversa de João Batista com os fariseus, enquanto ele batizava. Os fariseus perguntavam, quem é você para batizar? Você é o Cristo? Ele fala, não sou o Cristo. Ele está vindo, aquele que é maior do que eu, aquele que nasceu antes de mim. Aquele que eu não posso nem mesmo desatar as sandálias dos seus pés. Passa a conversa, passa o batismo, um outro dia nasce. Vamos para o versículo 29, que leremos, que é a nossa epígrafe nessa noite. Versículo 29 vai dizer, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até aqui. Vamos orar?
Pai, obrigado, Deus, como já cantamos, a Tua presença, Deus, é o nosso sustento. Deus, chegamos a este lugar, ó Pai, com o coração, Deus, desejoso, faminto, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu alimento, Deus, pela Tua revelação, para que nós, ao nos assentarmos à mesa contigo em espírito, ó Deus, em memorial da Tua cruz, possamos fazer isso, ó Pai, com a real consciência que precisamos da Tua palavra. Obrigado, ó Pai, por esse momento, que a Tua palavra tenha eficácia em nossa alma, espírito e mente. É assim que rogamos no nome de Jesus. Amém e amém. Toma o seu lugar, Deus te abençoe, meu irmão. Dada a conversa de João Batista com os fariseus sobre quem ele era, ele disse: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, esse que vocês estão procurando não sou eu. Ele está vindo, eu vim só dar testemunho de quem ele é, do que fará e de como virá. Passa-se a conversa, o batismo é feito, chega no dia seguinte, versículo 29. No dia seguinte, Jesus aparece no horizonte. E João Batista diz: ali está. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como quem diz: ali está aquele que eu estou anunciando. Ali está aquele que eu estou preparando o caminho, como bem assim anunciou o profeta. Ali está aquele que fará coisas maiores do que eu, porque eu batizo vocês com água, mas ali está aquele que batizará com o Espírito e com fogo, no caso, que batizará alguns para a salvação e outros para a perdição. Ali está aquele que fará grandes coisas. Ali está aquele que de fato nós estamos aguardando. Ali está o Cristo. A palavra que ele usa é: ali está o Cordeiro de Deus. Por isso hoje nosso tema é Jesus, o Cordeiro de Deus. E antes de nós tomarmos a ceia e participarmos da comunhão dos santos, quero pegar esse texto essa noite e falar sobre Jesus como um Cordeiro de Deus e por que ele é um Cordeiro. O que significa ser esse Cordeiro de Deus? Por que ele tem que ser esse Cordeiro de Deus? O que é a sua intenção como Cordeiro de Deus? Qual é a ênfase, qual é a significância, a importância de João Batista, quando aponta para Jesus, podendo usar muitos adjetivos? Ali está o Santo de Deus, ali está o Ungido de Deus, ali está o Filho de Deus, tudo isso ele é. Ali está o Justo de Deus, ali está o nosso advogado fiel, ali está o nosso Salvador. Mas por que João Batista usa o adjetivo, a palavra, o rotula como ali está o Cordeiro de Deus? E não só isso. Ele faz, não um link, mas duas coisas que estão ligadas, é o que falaremos hoje. Ele diz: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a significância, porque a realidade, porque a importância, porque o motivo, o propósito de Jesus ser apontado como um Cordeiro de Deus é para um único motivo: nos livrar da condenação do pecado, nos arrancar da morte, do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E é isso que vamos celebrar na ceia do Senhor. E muitas vezes é isso que hoje é esquecido dentro do Evangelho. Falei pela manhã e repito que a síntese, se pegássemos todo o Evangelho e fizéssemos uma síntese: pastor, o que é o Evangelho? O Evangelho é: todos pecaram e precisam de um Salvador. Todos pecaram e não há salvação, não há como se salvar. Toda a Bíblia é uma história de redenção do que Jesus faria por nós na cruz do Calvário. O Evangelho resume-se em: nós estávamos em maus lençóis por nossa rebeldia e pecado. Então Jesus monta um plano de salvação na história para nos redimir e para nos salvar. Isso é a síntese do Evangelho. Todos outros adenos são parte do Evangelho, mas o Evangelho se sustenta em: somos pecadores e nós precisamos de um Salvador. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é esse que vai ser para nós, e foi para nós na cruz do Calvário, esse Cordeiro substituto. Ele diz: eis o Cordeiro de quem? De Deus. Esse Cordeiro não foi providenciado por homens. Esse Cordeiro não foi providenciado por religião, por políticos, por presidentes, pela ciência. Esse Cordeiro foi providenciado por Deus. E um Cordeiro diferenciado, um Cordeiro imaculado, um Cordeiro perfeito. Um Cordeiro que Deus enviou para ser morto.
segundo os próprios decretos de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Não vou ler, mas se quiser, tome nota. Apocalipse 13, 8. João vai dizer em seu texto, o livro das Revelações, que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Não de que ele morreu na cruz antes do mundo, mas a decisão, o plano foi concretizado antes que o mundo fosse criado, antes que Adão e Eva pecassem. Jesus foi morto antes da fundação do mundo, Apocalipse 3, versículo 8. E ele é morto como um cordeiro para nos substituir nas consequências por nossos pecados. E quando olhamos o Antigo Testamento, conseguimos ver a evolução do que seria a eficácia de um cordeiro. Quando olhamos aquele primeiro homem, aonde Deus de fato começa a anunciar suas promessas, a saber, Abraão, Gênesis 12, eu vou só citar, não vou ler os textos aqui, mas Abraão recebe de Deus a promessa e um convite de Deus pode dizer assim: Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. O que Deus diz, em uma linguagem atual, é: Abraão, fecha a empresa, paga os funcionários, paga os direitos deles, pega a sua família, pega a estrada e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão obedece. E eu, Abraão, farei de você, através de você, uma grande semente. Vou te dar um filho. Abraão disse: Senhor, eu sou velho, minha mulher é velha e é estéril. É impossível. Não, eu vou te dar um filho. Corre a história entre erros e acertos, tentativas humanas de Abraão e Agar de ter um filho da promessa. Abraão e Sara teve a promessa através de uma sua serva chamada Agar, nasce Ismael, mas então a promessa acontece. Já com quase 100 anos de idade, Isaac nasce, o filho da promessa. Isaac adolescente, Isaac jovem, Deus então faz o segundo convite a Abraão, fala assim: Abraão, agora eu quero que você pegue o seu filho único, que eu te dei, que você ama muito, pega ele, sobe o morro e sacrifica ele para mim. Já pensou? Irmãos, eu não consigo mensurar o que Abraão essa hora pensa ou sente, embora um herói da fé, mas ainda pecador. Abraão agora está subindo o morro com o seu filho para sacrificá-lo para Deus. Ele só prepara o altar do sacrifício, pega a lenha, prepara tudo, pega as cordas e tal. O filho dele, numa boa, percebe e fala assim: papai, está aqui o sacrifício, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício, papai? E Abraão, quem sabe com uma lágrima nos olhos, fala assim: meu filho, Deus vai prover o sacrifício. E Abraão levanta o cutelo, a faca, o machado, a foice ou o facão. E quando Abraão vai descer, talvez no pescoço de Isaac, uma voz do céu brada fala assim: Abraão, Abraão, não faça isso. Agora sei o quanto você teme a Deus. E Abraão para no ar, e Deus então providencia para Isaac um substituto. Abraão pode olhar, quem sabe, ali numa moita, em algum lugar próximo, um cabrito, um cordeiro, que ele vai poder pegar, colocar no lugar do seu filho e sacrificar como substituto do que Deus havia pedido. Gênesis 22 está essa história. Esse cordeiro, ele substitui uma pessoa, a saber, Isaac. Um cordeiro que Deus enviou para Abraão para substituir uma pessoa, a saber, Isaac. Avançamos na história de Israel, chegamos ao Êxodo. O que é o Êxodo? É o povo saindo do Egito. Êxodo 12, se quiser tome nota. O povo está para sair do Egito, 9 pragas já se cumpriram, sempre de forma eficaz, porque tudo que Deus faz é eficaz. E a 10ª praga está vindo. Deus fala agora não mais a Abraão, mas a Moisés. Moisés, peça ao povo que sacrifique um cordeiro ou um cabrito novo e perfeito, que o coma todo. Se tiver pouca gente na família, distribui com as pessoas. Falei pela manhã e repito, Deus é contra desperdício de comida. Amém, gente? Deus é contra jogar comida fora. Abraão, se for muito, dá para os outros, reparte, mas pegue o cordeiro, mate, come. Mas o sangue do cordeiro, vocês passem nos seus portais, na sua porta da sua casa, da entrada, porque quando o anjo da morte, a 10ª praga, que matará todo primogênito no Egito. Irmãos, alguns teólogos chegam a dizer ou afirmar que esse anjo da morte, essa praga que consumiu o Egito,
não só matou o filho mais velho de cada casa, matou todo o primogênito. Ou seja, matou o filho mais velho do casal, mas se o casal tem alguém que é o filho mais velho do seu pai, ele também morre. Esse marido ou esposa, ou talvez os dois. Ah, o boi mais velho também morre. O gado mais velho também morre. Aí Deus fala para Abraão: Abraão, mate o cordeiro, passe nos portais, porque quando o anjo da morte passar, esta família que está debaixo desse sangue não sofrerá o dano da morte. Em Isaac, Deus providencia um cordeiro para substituir uma pessoa. Em Êxodo 12, Deus providencia um cordeiro para substituir uma família inteira. Aí avançamos até o profeta Isaías, capítulo 53. Está Isaías dizendo ao povo de Israel, anunciando o Messias, que ele levará sobre si as nossas dores, as nossas pisaduras, que ele será o castigo que nos traz a paz, estará sobre ele. Isaías diz, esse que vai vir, ele vai substituir o nosso povo, e nós seremos livres da morte. Deus vai livrar os judeus. Em Isaac, Deus providencia um sacrifício para livrar uma pessoa. No Êxodo, uma família. Em Isaías, a nação toda judaica. Mas aí olhamos João 1, versículo 29. Quando Jesus vem, ele vem como um cordeiro maior, perfeito, absoluto, universal. João não diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de uma pessoa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de uma família ou de um povo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem resolver o mal do pecado para a gente do mundo inteiro, de todo tipo de etnia, cor, sexo, credo, línguas, nações, povos. Jesus é aquele enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. Mas por que Jesus tem que fazer isso? Porque nenhum cordeiro que foi morto no Antigo Testamento conseguiu resolver. Jesus vem para morrer como um cordeiro para um mal que nós não conseguimos resolver. Vemos hoje um mal muito grande no mundo, que é a pandemia, a Covid-19. Mais de 400 mil pessoas já morreram. Em pouco ou perto de um ano, menos de um ano, foram 100 mil pessoas. De repente, em 3 meses, 4 meses, partimos de 100 para 400 mil pessoas mortas. Há quem diga que já houve outras pandemias piores do mundo. Bom, eu não experimentei, não posso falar, eu só conheço essa. Então estamos lutando a favor da vacina. Estamos pedindo a Deus que dê-nos ciência, que dê à nossa nação economia, que dê-nos parceiros mundiais para que tenhamos vacina para todos e todos se vacinem. Precisamos de um imunizante contra o vírus do Covid-19. Mas Jesus não veio morrer pelo Covid-19. Porque o Covid-19 podemos usar de laboratório e ciência para nos trazer imunizante. Jesus vem como um cordeiro para morrer por algo que seria para nós impossível criar uma vacina. Jesus vem como um cordeiro para tirar de nós, não o vírus do HIV, não tirar de nós o câncer. Sim, isso ele pode fazer em seus milagres, mas ele veio morrer por um mal que é superior a qualquer outro mal. Ele chama-se pecado. Porque é impossível a qualquer homem, a qualquer ciência, a qualquer condição financeira, cultura, inteligência, robótica, é impossível se criar um imunizante que nos livre da morte pelo pecado. É por isso que Jesus tem que morrer. Então, 3 coisas nesta noite. A primeira delas, quero falar sobre a realidade do pecado. O pecado é real. Mais do que o coronavírus. Número 1, a realidade do pecado. Eu vou falar 8 coisas aqui, se quiser tome nota. Primeiro, o pecado é uma realidade inegável. Desde os nossos primeiros pais, desde Adão e Eva, toda a raça humana foi precipitada em um estado de depravação e miséria. Digo precipitada
lembrando, na sua memória tem a ideia de um precipício. Isso é ser precipitar, é você cair, se antecipar, ser jogado, entrar em queda. Desde nossos pais, toda a raça humana foi precipitada em depravação, em miséria. E é o que temos hoje aí por conta do pecado. É Paulo quem vai dizer em 1 Coríntios 15, que por um homem o pecado entrou no mundo, a saber, Adão e Eva. E é por um homem que o pecado sai do mundo em sua consequência, a saber, Jesus Cristo. Todos pecaram, Paulo vai dizer em Romanos 3, 23, todos pecaram e foram destituídos, foram separados da presença de Deus. O pecado é uma realidade inegável. Hoje muito se fala sobre Covid-19, temos que falar sobre isso. Hoje muito se fala sobre muitos males, mas hoje precisamos olhar a palavra do Evangelho e ver o que Jesus veio fazer, e nos livrar do pior mal que existe, o pecado. Segunda coisa, não há homem que não peque. Não há homem que não tenha sido infectado pelo pecado e não seja tentado às suas práticas. O pecado atingiu todos os homens, de todas as raças, de todos os lugares, em todos os tempos. Por exemplo, possivelmente, algumas regiões indígenas, ou outras regiões mais distantes, talvez, que a Covid não tenha chegado. Na minha casa, lá eu, minha esposa e meus filhos, até onde fizemos os exames há algumas vezes, nós não fomos contaminados ainda, para a misericórdia de Deus. Mas minha mãe já, minha avó já, minha tia já, fulano já, seu pai já, talvez alguém que já perdeu até um parente para a Covid. E eu perdi alguns amigos nesse ano para a Covid-19. Mas algumas pessoas ainda não foram infectadas. Diferente disso, o pecado infectou a todo mundo. O pecado infectou a homens, raças e lugares. Terceiro, o pecado é malignicíssimo, é o mal no imperativo. Somente o pecado priva o homem de Deus. Morreu de Covid, uma pena, lamentamos e choramos, mas a Covid não separa o homem de Deus. Se ele morreu em Cristo, agora a Covid passa e ele está em trono de glória, frente a frente, face a face com o Senhor. Dos males humanos e enfermidades, todas elas acabam no sepultamento. Eu tenho um câncer. Até quando vai durar? Até o dia que você morrer, com ele ou dele. Se for enterrado, o câncer acabou. Eu tenho HIV. Até quando terei? Até o dia que você morrer, com ele ou dele, ou for curado. Mas ainda que você morra com ele ou dele, quando você morrer, o HIV acabou. Eu tenho, pastor, arritmia cardíaca. Meu pulmão foi tomado na Covid. Quando você morre, todos os vírus deixam de existir e deixam de ter efeito no seu corpo. Sim ou não, gente? Estou certo? Mas não pecado. Se você não resolve a sua situação diante de Deus, que é o pecado, e não recebe essa salvação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando você morre, o pecado é o único mal que continua atuando após a sua morte. Porque ele ainda terá consequências pós-morte. É separando você de Deus na eternidade. Quando falamos sobre o mal malignicíssimo, eu me lembro de um livro dos puritanos, e tem um capítulo que diz sobre o pecado mal sem par. Quem são os puritanos? Me perguntaram pela manhã. Pastor, você falou puritanos, quem são os puritanos? Os puritanos é um grupo que se levantou após a Reforma Protestante, depois de Calvino, na Inglaterra, querendo reformar ainda mais a Igreja Católica. A Igreja Católica assumiu, entre aspas, a Reforma Protestante, mas eles não tinham a palavra de Deus, por exemplo, como acima do clero, acima das autoridades, acima dos reis. E uma das coisas que os puritanos buscavam na igreja é reformar a igreja para que houvesse pureza na igreja, para que houvesse pureza em cada indivíduo cristão e para que houvesse pureza no Estado. Adivinha? Eles lutaram por isso e foram mortos, foram perseguidos, escorraçados.
lançaram suas raízes na Holanda, na Escócia, e de fato criaram maiores raízes nos Estados Unidos. E foram eles praticamente os fundadores do presbiterianismo, da igreja presbiteriana, que é uma igreja reformada. Então os puritanos lutavam por pureza do indivíduo, da igreja e do Estado. Em um dos seus livros, tem capítulo que diz o pecado mal sem par, e fala sobre isso. O pecado está em uma categoria de maldade que não há quem se assemelhe a ele é sem par, não há companheiro, porque ele é o maior mal que poderíamos enfrentar. Quarto, o pecado é a causa das tragédias humanas. De onde nasce ódio, assassinato, prostituição, violência, ganância, idolatria, feitiçaria? De onde nascem isso? Do nosso coração quedado em pecado. O pecado, ele é o filho da cobiça. A cobiça vem por um coração pecaminoso. Quinto, o pecado é treva pura. Aonde o pecado domina, há sempre cegueira, há sempre escuridão. Aonde o pecado domina, nós não conseguimos ver a luz, não conseguimos ver a verdade, nós não conseguimos ver uma saída. O pecado nos oprime, nos escurece, ele é treva pura. Sexto, o pecado é uma farsa. Sim, minha gente, o pecado mente para nós. O pecado é um engodo mortal, é uma falácia traiçoeira. O pecado, ele promete prazer e no final nos paga com desgosto. Não levante a mão, mas eu faço parte do grupo dos pecadores deste mundo, porque eu sou pecador. E quantas vezes, em minha carne, em luta, me deixei levar por algum notório ou convidativo prazer humano, e no final o que contém não foi prazer, foi desgosto. O pecado é uma farsa porque ele promete liberdade, e no final estamos escravizados. Seja livre, você é livre, seja livre, alimente a sua carne, olha, faça uso daquilo que você deseja, você é livre. Fala liberdade aqui, abro um parênteses. Tem uma grande frase de um filósofo que ele vai dizer assim: a liberdade, ele diz assim, nós estamos condenados à liberdade, fecha parênteses. A liberdade no final sempre nos levará à condenação. Aí eu digo, não, eu sou livre, então faço o que eu quero, porque assim eu terei prazer e terei liberdade. No final, eu fico escravizado. O pecado é uma farsa porque ele promete vida. E na verdade entrega a morte. Viva! Viva! Não pense nas consequências, nas circunstâncias, simplesmente viva. Aceite tudo que a cultura vai colocar para você como um banquete para você viver. O que você encontra no final? Morte. Morte no relacionamento, morte na mente, morte nas emoções, morte nas amizades. O pecado é uma farsa, mente para você. Sétimo e penúltimo, o pecado é um embuste. O pecado, ele parece inofensivo, como um fio de cabelo, mas no final você percebe que ele é como uma corda dura e você não consegue se desamarrar dele. Ele torna-se como correntes grossas. O que o pecado faz o pecado sempre levará o homem mais longe do que esse homem gostaria de ir. O pecado sempre vai reter esse homem mais tempo do que ele gostaria de ficar naquele lugar. E sempre custará a esse homem um preço mais alto do que ele gostaria de pagar. O pecado é enganoso. Oitavo e último. O pecado é uma isca mortal. O pecado é uma isca tentadora. Diz a oração do Pai Nosso. Se forem orar, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. E dá-nos o teu reino, a tua vontade, na terra como no céu. E não nos deixes cair em tentação. Somos tentados e o pecado é uma isca que nos leva à morte, porque o salário do pecado é a morte. Essa é a realidade do pecado. O pecado, meus irmãos, está diante de nós, todos os dias, vai dizer o salmista. Segunda coisa, a extensão do pecado. Como eu disse, a Covid-19 pode não ter chegado ainda a alguns povos ou culturas ou pessoas ou famílias, como a minha casa, por exemplo. Mas o pecado se estende a
todos os povos, culturas, a todo o mundo. Algumas observações sobre a extensão do pecado. Número 1, a sua capilaridade é universal. Os seus tentáculos vão de ponta a ponta. Segundo, o pecado atingiu todos os homens e a própria natureza. O pecado trouxe queda e separação da relação do homem com Deus, a relação do homem consigo mesmo. Estamos constantemente em crises. O homem fez separação, o pecado fez separação do homem com o seu próximo. Estamos constantemente em guerras. E o pecado fez separação do homem com a natureza. Olhe para a Amazônia. Olha para a discussão agora europeia. Emprestamos dinheiro para o Brasil ou não? Quanto o governo federal tem sido incapaz de guardar a Amazônia? Então fomos separados pelo pecado. A natureza sofre os danos do pecado que atingiu o homem. Terceiro, o pecado está presente do homem mais erudito ao homem mais inculto. Não importa o quanto você estudou, não importa o quanto você sabe. Não importa o quanto você leu a Bíblia, ou não importa o quanto você é analfabeto, o pecado atingiu a todos igualmente. Quarto, o pecado age em todas as classes sociais. Não importa o quanto dinheiro você tem, ou não importa o quão miserável você é, o pecado atingiu a todas as classes sociais. Quinto, o pecado está entre os indivíduos de todos os credos religiosos. Sim, senhores. O pecado não só está em outras religiões, está em todos os credos. Até os que estão em Cristo são tentados, pecam. E por mais que sejam salvos em Cristo, e não vão arcar com as consequências da morte eterna, mas aqui nesse plano, o pecado ainda habita dentro de nós. Se somos salvos, ele não tem mais o controle sobre a nossa vida. Não mais sofreremos as consequências eternas do pecado, mas ele está em nós. É por isso que ainda nós sentimos raiva, ciúmes, cobiçamos. Ou você não é ser humano como eu? Vai dar vontade de matar um. É ou não é, gente? Dá raiva. Perde o controle. Às vezes é com o filho, com a esposa, com o marido, com a política, com a economia, com a saúde, com os amigos. Ainda somos maus. Não podemos dizer, em pecado está aqueles daquela religião X. Em pecado estão os católicos, espíritas, candomblecistas, ubandistas. Nós não, nós ainda estamos na condição natural de pecado. Ele sempre nos fará convite a nós cairmos em suas iscas. Sexto, ele está entre pessoas de todas as faixas etárias. Jesus, quando vem como Cordeiro Santo de Deus, ele não vem e não diz assim, faça uma fila, por enquanto, para a salvação, só quem tem mais de 70. Nunca houve na uma entrevista, uma coletiva para dizer quem é aquela classe, aquela faixa etária que transmite ou que é então de alguma forma atingido pelo pecado. Não, atingiu todas as faixas etárias, crianças, adultos. É por isso que o salmista vai ler Salmo 51, versículo 5. O salmista vai ler assim: sei que eu sou pecador desde que nasci. Sim, desde me concebeu a minha mãe. Davi não diz, eu sei que sou pecador desde o dia em que fui para o trabalho sem máscara. Não, eu sou pecador desde o dia em que eu botei a mão naquele ferro do ônibus contaminado e fui infectado pelo pecado. Não é isso que ele fala. Eu não sou pecador desde o dia em que me aglomerei com o meu time de futebol e peguei o pecado. Não é isso que ele fala. Ele diz, sou pecador desde o dia em que eu nasci. Essa é a condição humana, pecado, condenação, morte eterna. O pecado está incrustado no próprio coração do homem. O pecado passa pelos centros urbanos mais populosos e chega às regiões mais escondidas do mundo. Não há sequer uma caverna, por mais escura, aonde o pecado não tenha entrado. Não há nenhuma muralha que o mantenha do lado de fora.
O pecado, diferente da Covid, não podemos fazer o seguinte, olha, proíba os voos do Brasil para a Europa. Nós não queremos brasileiros aqui para não sermos infectados. Com o pecado, isso não acontece. Não é cancelar voos, nem impedir povos de se misturarem que impede a consequência do pecado. Terceiro e último, a solução para o pecado. Pastor, temos aí um antídoto. Temos a Coronavac. Temos a... Como é que é o nome da outra? A Pfizer. A AstraZeneca. Temos da Oxford. Você toma e já sai com doutorado. Nós temos aí imunizantes. Os imunizantes vão dizer assim, olha, nós garantimos 60% de eficácia. Ora, o agente é do Brasil, é no ovo, como no Butantan. Nenhum desses imunizantes resolvem a situação do pecado. É por isso que Jesus precisa ser a solução para nós. E louvado seja Deus que tem uma solução para o pecado. Louvado seja Deus que há um imunizante para o pecado. Jesus, o laboratório dessa vacina, foi a cruz do Calvário. A dose, quantas doses, pastor? É única. Basta. A eficácia, 100%. É só se vacinar. É só receber a Cristo como Senhor e Salvador, e a condenação da morte, o efeito do pecado, é cancelado e imunizado eternamente na hora. Mas pastor, eu sou salvo, como é que eu faço? Quando eu for tentado, quando eu pecar, quando eu errar, quando eu cobiçar, quando eu falar mal, quando tiver ciúmes, todos nós enfrentamos diariamente. Como disse aqui, não há nenhum homem que não peque. O que faremos? Como cantamos? Pai, estou aqui. É dizer, Deus, eis-me aqui. Reconheça minha condição. O evangelho é, nós somos pecadores e precisamos de um salvador e não podemos nos salvar. Deus enviou um salvador. Ponto final, fecha a Bíblia. Esse é o evangelho. É dizer hoje, antes da ceia, pai, eu tenho pecado, pai, eu tenho errado. Se você não é um cristão, dizer, Deus, eu hoje entendi que há um mal muito pior que a Covid, eu não quero morrer com isso. Porque se eu morrer com isso, não tem mais jeito. Terceiro, Jesus é a solução para o pecado. João Batista aponta e diz, vejam o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O negócio de hoje que nos imuniza, que nos livra, que nos vacina. Jesus é um sacrifício suficiente universal. Não precisamos de outro sacrifício. É por isso que não matamos mais animais, nem bodes, nem fazemos nada. Eu falo sobre sacrifício de sangue. Não precisamos mais de nenhum sacrifício. Ele é suficiente para todos os povos. Todo cordeiro que foi imolado e morto no Antigo Testamento simplesmente apontava para o Cristo, para o Messias. O que ele faria perfeitamente. No Antigo Testamento, um cordeiro tinha que ser morto todo ano, porque a validade do sacrifício acabava. Não tem a vacina? Se vacine todo ano. Resfriada, febre amarela e por aí vai. O sacrifício de Cristo é suficiente, último, único, eterno. O seu sangue nos compra de volta para Deus. Nos compra quem? Uma pessoa, como Isaac? Não. Uma família, no Êxodo? Não. Os judeus? Não. Nos compra a todos de volta para Deus. Todos quem, pastor? Todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não só isso. Ele é o Cordeiro, ele é o sacrifício, mas também é o sacerdote. No Antigo Testamento, tinha o sacerdote que entrava no tabernáculo Santo dos Santos e imolava o cordeiro, sacrificava. E o sacrifício era pelo povo e para si mesmo. Ele botava um cordeiro morto para o povo de Israel e um cordeiro para si, para a sua casa. Jesus, na cruz do Calvário, ele é o sacerdote, só que perfeito. Ele não tem pecado. Ele não precisa se arrepender, mas também é a oferta. Não com validade, mas uma oferta eterna. Terceiro, Jesus e o seu sacrifício como cordeiro cumpre para nós toda a lei. É Paulo quem diz que se você cumprir quase toda a lei, mas foi pego em uma lei, toda a lei você descumpriu e perdeu. Porque eu não posso ser meio obediente, meio santo. Não há como nós sermos santos.
Não há como nós sermos totalmente obedientes. Não há como nós cumprirmos a lei. Sabe para que Deus deu a lei ao povo? Eu entendo assim, os 10 mandamentos. É como quem diz, tenta, vai. Não tem outros deuses, não crie ídolos, não mate, não roube, certo? Obedeça pai e mãe, não adultere, não cobice os bens do seu vizinho, a mulher do seu vizinho. É como que Deus disse assim, toma aqui 10 mandamentos, vá lá e tenta, amigo. Sabe o que descobrimos? Adivinha? É impossível. É impossível ser fiel a toda a lei o tempo todo. É impossível. E é por isso que Jesus tem que morrer. Quando ele morre, nele toda a lei é cumprida. E toda a lei é satisfeita. E somente nele nós somos devolvidos ao Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos aceitos de volta por Deus, não por algo que nós façamos ou pensemos, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas o pecado é uma realidade, minha gente. O pecado ainda tem levado à morte eterna muita gente que está afastada do caminho do Senhor, que não conhece o Senhor, que rejeita o Senhor. E o pecado ainda tem agido mais do que precisaria na vida de muito cristão. Jesus é a solução para o maior mal do mundo e cumpre toda a lei. Ele é o nosso fiador. Ele morre pelos nossos pecados. Assim como alguém que é condenado à morte, condenado a um tempo de prisão por um mal que fez 20 anos. Quando ele cumpriu os 20 anos, ele é solto e diz, olha, eu cumpri o meu tempo, eu cumpri a lei, estou solto. Por que Jesus ressuscita no domingo? Porque ele é colocado em nosso lugar para pagar o nosso preço. E ele apazigua a ira de Deus. Ele paga perfeitamente o nosso preço perante Deus. E por pagar perfeitamente, o prisioneiro pode ser colocado em liberdade. E com ele, nós somos colocados em liberdade. E em Cristo, a morte não tem mais lugar, nem vez em nossa vida. Pastor, mas os que morreram de Covid, que morreram de câncer, de AIDS, atropelado, um mal súbito, de velhice, morreram em Cristo, eles nunca morrerão, mas experimentarão a segunda vinda do Senhor e terão vida eterna. E para nós que estamos aqui, é o que nós faremos com o pecado que está diante de nós. Jesus é a solução para o nosso pecado. Não há como pagar. Quando sentarmos à mesa hoje para comer e beber, a memória que temos que ter é, só podemos fazer isso porque Jesus pagou por nós na cruz um preço impagável humanamente. Um preço de sangue por cada um de nós. Então fique de pé comigo nesta noite. Eu li 1 Coríntios 15, versículos 55 a 57, 1 Coríntios 15, 55 em diante. Onde Paulo vai dizer que a lei nos condena. A lei é para nos dizer que nós não conseguimos cumpri-la. Mas Jesus cumpre a lei. E por isso vence a morte. Meu irmão, quem vence a morte? A não ser apenas o nosso Senhor Jesus. E com Ele, nós venceremos a morte também. A nossa esperança não está enterrada, a nossa esperança está bem viva, sentada em um trono de glória. E hoje olha para cada um de nós, e hoje recebe a nossa adoração, e hoje tem os nossos nomes, estamos nele, escritos no livro da vida. A nossa esperança está viva. Quando a política falhar, quando a economia falhar, quando nossos pais falharem, quando os amigos falharem, temos um que é fiel conosco todos os dias. 1 Coríntios 15, versículo 55 vai dizer, Paulo vai fazer uma pergunta, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão, a sua prisão, a sua condenação? Aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a ler comigo nesta noite
Versículo 57 que vai dizer assim, leia comigo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos, diga comigo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só nele temos perdão, só nele temos redenção, só nele temos salvação, só nele temos perdão para o pecado. Só no nome de Jesus há salvação. Você pode rogar o nome que você quiser. Só no nome de Jesus Deus deu autoridade para a salvação. E é por meio dele que somos vacinados, reconciliados, imunizados, devolvidos para Deus e recebemos o dom da vida eterna. E é por isso que sentaremos à mesa hoje, para celebrar a vida que recebemos da cruz do Calvário. E a pergunta para nós orarmos que eu faço a você é: quem é você? Aonde você está? Se você é alguém que diz: pastor Sandro, eu não sou um cristão, eu não recebi Jesus como o Senhor da minha vida. Sabe a você que não há outra vacina para a sua eternidade a não ser a cruz de Cristo, o nome de Jesus e o senhorio de Jesus na sua vida como o Senhor da sua vida. Hoje, prontamente, como cantamos, venha, corra aos braços de Cristo e diga: a Deus, tantos males que já existem, eu não quero sofrer com mais esse. Ser afastado do Senhor. Deus, não quero sofrer em uma morte eterna, de agonia, de dor. Ser privado da alegria da eternidade ao teu lado, Senhor, em um lugar bom. Porque todos nós pecamos e não há outra salvação a não ser Jesus. Então, se é o seu caso hoje, corra para ele em oração. Quando nós orarmos, diga: Deus, dá-me fé, Deus, para crer em Ti. E seja salvo em nome de Jesus. E para você que é um cristão, meus irmãos, meu irmão, quem sabe você hoje aqui tem 2 grupos de cristãos. O primeiro grupo é o grupo que tem tido dificuldade de resistir às tentações deste mundo. Alguma vez se pega ainda dialogando, conversando, flertando com um pecado que parece um prazer. Esse pecado pode não te roubar a salvação, mas pode danificar o seu casamento, a sua alma, as suas amizades, a sua vida emocional, a morte. Então hoje, corra para Deus e diga assim: Deus, me fortalece hoje, Senhor. Deus, dá-me o escape que eu preciso. Deus, dá-me a força que eu preciso. Deus, me dá a luz que eu preciso em meio à escuridão. E o segundo grupo de cristãos, quem sabe hoje, são cristãos que estão até pensando em não ceiar, porque sobre os seus ombros está o peso da condenação do pecado. E sua mente está: veja o que você fez, veja quem você era, veja o que você falou, veja o que você pensou. E você é um cristão, está vivendo dias difíceis para se levantar, porque quem sabe um mal, um pecado que você cometeu há muito tempo, derrubou você. Roubou de você a alegria da salvação. Roubou de você a chama do primeiro amor. Deus não quer que você viva mais assim. Deus hoje quer tirar dos seus ombros todo o peso do pecado. Aliviar os seus ombros. E dizer: você não é o que você fez. Você é o que Jesus fez na cruz do Calvário por você. O que te rotula não é o seu passado, mas o que te rotula é o preço pago na cruz do Calvário por você. Então hoje se levante, diga: Deus, eu me arrependo, Deus me fortalece, e viva uma vida na presença de Deus. Vamos orar. Pai, mão no seu coração, vou orar com você hoje. Pai, a Tua palavra, Deus, foi aberta, o texto bíblico foi lido, Deus, os corações foram, Deus, impactados e receberam a Tua palavra nesta noite. Vê se em nós, Pai, hoje algum caminho mau e livra-nos, Deus, pelas Tuas veredas. Eu oro, Deus, por aqueles que hoje estão aqui, presencialmente ou não, mas ainda não tiveram, Deus, encontro real contigo. Ainda não receberam, Deus, a Jesus como seu Senhor e Salvador. E quem sabe isso hoje querem fazer isso, Deus. Deus, que o Senhor dê a essas pessoas a fé que elas precisam para receber a Cristo. Dê a elas o arrependimento que elas precisam para a salvação, Deus. E salva, Deus, liberta, Pai.
Oh Deus, lança fora, Deus, todo o pecado, perdoa todo o passado, lava todo o coração, limpa, Deus, de dentro para fora. Oh Deus, transforma a história, uma nova história, um novo nascimento, ó Deus, que haja hoje salvação, Deus, que novos nomes hoje sejam escritos no livro da vida. Oh Pai, que eles recebam fé para crer, arrependimento para a salvação, Deus, que eles hoje corram para os teus braços, Jesus. Oh Pai, já nos basta tantos males deste mundo, já nos basta, Deus, contrair vírus, mazelas, enfermidades, ó Deus. Senhor, muitos deles ainda não temos muito jeito, mas Deus, sobre o pecado já há solução, o Senhor já morreu naquela cruz. Já há solução para o pecado, já podemos ser salvos, ó Pai, então hoje salva e liberta, mas oro também, ó Pai, por aqueles que são cristãos. Deus, que estão, ó Deus, desapercebidos, ó Pai, que estão, ó Deus, vendo uma vida, Deus, negociando, Deus, flertando, dialogando com o pecado, Senhor, tem dificuldade de resistir ao mal da tentação, Deus, que hoje, Senhor, traga a santidade, traga, Deus, ousadia, traga, Deus, uma evolução espiritual e bíblica, para que ele consiga resistir à tentação e o dia mal, Senhor, porque a Deus a ninguém tenta, nós somos tentados pelo nosso próprio coração e cobiça. Então Deus, hoje, tira todo o laço de artimanha do diabo, Deus, quer pegar essa pessoa, derrubar essa pessoa, em nome de Jesus, abre os olhos, Deus, estanca a escuridão, quando a luz chega, Pai, a escuridão tem que dissipar e tem que ir embora, ajuda, Pai, esta pessoa, ajude-o, a Deus, a uma vida pura, a uma vida santa, a uma vida reta, Pai, como teu filho. E também oro, Pai, por aqueles que estão quedados, estão derrubados, Deus, estão, Senhor, deitados no chão, enfraquecidos, porque algo que fizeram, ó Deus, os derrubou. Oh Deus, a consequência chegou no casamento, na saúde, nas finanças, pelo mal que cometeram. Mas Deus, que o Senhor hoje os ajude a levantar, ó Pai. Que eles se levantem, ó Deus, que eles batam a poeira nas pernas e digam, olha, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Oh Senhor, que eles se levantem, Deus, e Deus, percebam, ó Pai, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que a sua identidade não é o mal que cometeram, sim, ó Deus, haverá consequências, mas o Senhor estará com eles todos os dias da sua vida, os ajudando a se restabelecer emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, ó Pai, financeiramente. Deus, ajuda os meus irmãos, que eles não se afastem da comunhão, que eles não desprezem, ó Deus, hoje a ceia, mas que eles se arrependam, como Paulo diz, analise o homem a si mesmo, então coma e beba. Deus, obrigado por Jesus. Deus, graças a Deus por Jesus e a sua cruz. Graças a Deus pela solução do pecado, que de graça recebemos sem merecer. Oh Pai, que ao pegarmos hoje o cálice e o pão, que a nossa consciência nos leve à cruz, e de tudo que o Senhor pagou, para nos salvar e nos libertar. Assim que oramos, ó Pai, pela salvação, ó Deus, pela santidade e pela recuperação do Senhor, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém.